Olá, Deus abençoe. Nós estamos começando mais um Pérolas Divinas e eu quero deixar aqui uma palavra, no meu coração, no seu coração, e um tanto uma palavra de alerta, vamos dizer assim, né? O título aqui diz: Tiago é morto e Pedro aprisionado. Atos capítulo 12, versículo 1 a 5. Diz: Por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o aos 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu quero apenas falar com você aqui sobre algumas curiosidades desse texto. E nós temos uma sucessiva aqui na família de Herodes, né? Vamos lá. Herodes mata ali crianças em Belém, né? O primeiro Herodes, ali, digamos, Herodes o Grande, ele manda matar os meninos porque ele está procurando ali o menino da profecia que dizia que o rei havia chegado, e ele manda matar as crianças na expectativa de matar o menino Jesus, né? Depois disso, Herodes Antipas é envolvido no julgamento de Jesus e na execução de João Batista, né? Um outro Herodes, filho desse Herodes, ele é aquele que manda decapitar João e também aquele que participa do julgamento de Jesus. Herodes Agripa I mata o apóstolo Tiago, esse que nós estamos falando do texto, e Herodes Agripa II foi um dos juízes de Paulo, né? Nós temos aí, gente, essa sucessiva dessa família perversa chamada de família herodiana, né? Os estudos dizem que havia até mesmo os herodianos, os seguidores, né, dessa dinastia de Herodes, que todo o tempo, se você observar, perseguiu e perseguia a igreja de Cristo, né? E perseguiu e perseguia, e nós sabemos que isso é um espírito, né, um espírito maléfico chamado espírito do anticristo, que se opõe a tudo aquilo que o próprio Cristo faz. O texto diz que Herodes, ele manda maltratar alguns da igreja, né, e mata Tiago, irmão de João. Ele percebeu que isso agradou os judeus, ele prende Pedro, né, e nisso ele quer apresentar Pedro depois da Páscoa, como se estivesse querendo fazer um replay, né, com o que foi feito com Jesus. Mas o texto aqui no versículo 5 diz que a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. Pastor, o que isso tem a ver com esses dias atuais? Tudo, né? O texto aqui está dizendo que a igreja fazia oração pela vida de Pedro. Nesses dias, querido, a igreja precisa estar em oração. Ore para que as prisões sejam abertas, cadeias sejam quebradas e pessoas sejam libertas das garras de Satanás nesse tempo de pandemia. Ore por aqueles que estão pensando em desistir da fé, né? No meio de tudo isso tem muita gente que está pensando em largar tudo e voltar para a velha vida, a velha antiga, né? Nós temos o relato ali de que quando Jesus ele é crucificado, Pedro, por estar assim tão desgostoso com a questão da traição ao seu mestre, né? Jesus afirmou para ele que ele seria traído, Pedro trairia ele, negaria a ele 3 vezes. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro volta a ser pescador, né? Jesus tem que ir lá na beira da praia para chamar Pedro para uma conversa, para restaurá-lo, né? A suma de tudo isso é que o caminho com Jesus nos traz sofrimentos e perseguições e pressões como as dos últimos dias, os quais eu e você temos vivido.
Mas o caminho de Jesus é o único absoluto que não pode ser desfeito. E nesses dias, continue você como igreja, orando por cada situação que Deus te informar, que Ele dizer para você, para que você seja aí um instrumento nas mãos de Deus. Deus abençoe, dá um like aí, clica no sininho, se inscreve no nosso canal e divulga esse projeto para mais pessoas, em nome de Jesus. Ótima noite, Deus abençoe.